Bom, continuando, para a implementação do nosso sistema de reconhecimento de arritmias cardíacas, eu proponho fazer o seguinte: vamos criar um arquivo para estação de atributos, outro arquivo para indução, outro para validação e outro para teste. Onde esse teste aqui será aquele arquivo nosso que realizará uma exibição dos dados em HTML. Também eu proponho que a gente construa um arquivo chamado config. Esse arquivo aqui, nós vamos ter algumas constantes que vai ser utilizada em todo o sistema. Tá? Então, a primeira delas é o diretório onde está armazenado os dados. Eu criei dois, né? DB e DIRDB teste. Aqui eu coloquei como mesmo porque eu vou fazer esse sistema de teste, que é aquele sistema em HTML, utilizando os mesmos dados, tá? Mas você poderia criar outro diretório e utilizar outros dados. O diretório onde eu armazeno os atributos e onde eu vou armazenar os meus modelos induzidos. Depois eu vou precisar de duas listas, tá? Uma lista com meus registros para treinamento e outra com os meus registros para testes, tá? Note que às vezes eu uso a palavra treinamento, às vezes indução, e às vezes teste ou validação. São análogos, embora na literatura às vezes alguns autores prefiram a palavra validação ou teste para se referir ao sistema que você executa após o treinamento, né, ou a indução. Mas é variável, né? Alguns chamam de teste, outros chamam de validação, então é meio confuso. Mas acho que vocês entenderam, né? Então esses registros aqui vão ser utilizados para treinamento e esses para teste, tá? Essas configurações aqui antes e após a onda R são a quantidade de segundos que eu vou considerar antes e depois de cada onda R para realizar a segmentação dos ciclos cardíacos. A gente viu na aula anterior que aproximadamente são esses valores, né? Você pode considerar um valor maior, tá? Desde que não ultrapasse 0,8 segundos, tá? Então a soma desses valores, né? Ela deve ser no máximo 0,8 segundos. Por quê? Se for mais do que isso, você corre o risco de pegar o outro ciclo cardíaco, tá? O que não seria interessante. Então, se você quiser alterar após implementar o projeto dessa forma, se você quiser alterar para ver como muda a performance, como o sistema se comporta, pode mudar desde que a soma, né, não ultrapasse 0,8 segundos. Ok? Ultrapasse 0,8 segundos. Aqui eu criei mais outras duas listas, uma que vai conter os rótulos que são da classe normal, tá? A outra que vão conter os rótulos excluídos. Então, o que não tiver em normal e nos excluídos são os batimentos arrítmicos, ok? Eu também defini aqui a quantidade de atributos. Ocorre o seguinte, nos sinais de ECG, às vezes as amostras adjacentes, principalmente nas ondas P e T, elas são muito próximas aos seus valores. Por quê? Se vocês notarem lá no gráfico de um complexo QRS, vocês vão perceber o seguinte, que as ondas P e T elas são bastante suaves. Isso faz com que? Isso faz que as amostras adjacentes elas sejam muito próximas em amplitude. Isso pode fazer com que no final você tenha amostras que não são relevantes, né? Ou seja, atributos que não são relevantes para o sistema de classificação.
Então, pensando nisso, eu vou implementar a técnica de análise de componentes principais para reduzir a dimensão do nosso vetor de atributos. Como a gente está configurando aqui em 0.2 e 0.3, isso vai fazer com que cada segmento QRS ele tenha 180 amostras, tá? 180 atributos. Então, a gente aplica essa redução da dimensionalidade para 10 atributos. Isso aqui também você pode ajustar ao seu gosto, tá? Então, até sugiro que vocês façam isso, ajustem esse valor para ver qual que é o resultado na performance em geral do sistema. Lembrando que pode ser no máximo até 180, tá? Desde que vocês mantenham esses valores. Se você aumentar esses valores, pode aumentar aqui também. O script de extração de atributos, vou definir duas funções. Tá? A primeira função chama-se salva atributos, tá? E a segunda função é a função que vai obter os complexos QRS dos registros. Então, na função salva atributos, eu defino 3 listas, tá? Essa primeira lista, ela diz respeito a todos os segmentos QRS do canal 0 e todos os segmentos QRS do canal 1. Eu acho que vocês lembram da aula anterior que vimos a questão das derivações, né? Essa base de dados que está sendo utilizada aqui, da MIT-DB, todos os sinais de ECGs foram gravados em 2 canais. Então você tem não só um sinal, você tem 2 sinais de ECG, tá? 2 sinais de 30 minutos cada. Então vamos fazendo a leitura desses 2 canais. E os rótulos são os mesmos para ambos os canais. Agora eu vou iterar por cada um dos registros passado aqui, em regs, né, que são todos os registros. Estou imprimindo os registros aqui somente por uma questão didática mesmo, né? Não é necessário na prática. Eu vou chamar a função obtenQRS para cada um dos registros, né? Essa função ela vai me devolver os segmentos do canal 0, do canal 1 e os rótulos, tá? Eu vou adicionar essas informações nas listas que eu criei anteriormente. Eu faço aqui uma conversão, tá? Que eu prefiro trabalhar com array, tá? Eu vou ter uma matriz com esses segmentos QRS de ambos os canais. E aqui eu serializo os dados com o pickle, né? Vou fazer um dump, né, desses dados que eu obtive nesse local, nesse arquivo. Esse f aqui ele vai ser conforme está sendo chamado na função anterior. Tá? Aqui, ó. Então, esses valores vai ser indução e validação. Então, ao final, você vai ter isso. Ó. Atributos indução 0 do canal 0, atributos indução do canal 1, atributos validação do canal 0, atributos validação do canal 1, rótulos de indução e rótulos de validação. Então, essa função salva atributos, ela faz praticamente isso. No final, ela vai imprimir algumas informações, novamente, só para propósitos didáticos. Tá? Aqui é interessante que você vai ver a quantidade de instâncias que você vai ter na classe positiva e a quantidade que você tem na classe negativa. Onde a classe negativa são os segmentos do tipo normal. A classe positiva são segmentos do tipo arrítmico. Tá? Vocês vão perceber que há muito mais exemplos da classe negativa. Logo, essa base de dados está bastante desbalanceada. A gente vai empregar o sistema assim mesmo. Tá? Essa outra função ela é a função mais complexa de todo o projeto aqui. Para vocês terem uma ideia de tanto que o projeto é simples. Né? Então, essa função ela obtém o QRS, ela vai receber um registro particular. Ela vai criar aqui uma variável onde vai informar o local desse registro. Né? Config dir.db é o local de armazenamento, que é esse diretório aqui, mais o registro que recebeu. Aqui a gente está empregando a biblioteca WFDB, ó, utilizando essa função rdsump. Ela vai fazer a leitura do registro de ECG naquele local que você informou que ele está. Note que aqui você não informa a extensão do arquivo, você só informa o nome dele, tá?
Essa função ela vai executar a leitura do registro certo. Tá? A gente tem vários registros com o mesmo nome, então ela vai ler o registro.dat. Ela vai devolver os registros de ECG na quantidade de canais que forem nessa variável data. E em info você vai ter uma lista com várias informações do sinal. Tá? Então, ECG0 vai ser o nosso canal 0 e ECG1 canal 1. Nessas duas linhas eu estou calculando o seguinte, as amostras antes da onda R e as amostras após a onda R. Lá no arquivo de configuração, nós definimos a quantidade de segundos antes e após a onda R. Só que aqui eu preciso da quantidade de amostras, tá? Não segundos. Então o que eu faço? Pego a quantidade de segundos e multiplico pela taxa de amostragem para obter a minha quantidade de amostras. Taxa de amostragem é uma informação que vem do arquivo que você leu. Tá? Eu converto para inteiro, né, porque isso aqui vai ser utilizado para indexar o meu sinal. Tá? Tem que ser um inteiro. A janela ECG é o tamanho do meu segmento total. A janela ECG, quantidade de amostras antes mais a quantidade de amostras depois. É o tamanho total do meu segmento. Aqui eu estou fazendo lendo, né, as anotações utilizando o WFDB. Eu uso essa função RDANN e informo que é no arquivo ATR que estão as informações. Tá? Informações sobre as anotações. Essas anotações, lembrando que elas são o tipo de batimento cardíaco. Tá? Vou calcular aqui a quantidade de ondas R lida pelo total de amostras que eu vou ter aqui nesse objeto ANN.sample, ele tem a quantidade de anotações. Tá? Quer dizer, a ANN.sample tem todas as minhas anotações. Então, eu calculo a quantidade de anotações que eu tenho. Agora aqui, eu vou criar 3 arrays, né? Todos com zeros, sendo que esses dois primeiros eu vou utilizar para armazenar os segmentos QRS e o terceiro para armazenar os rótulos. Tá? Então, estou criando uma matriz aqui, onde a quantidade de linhas é o total de QRS e a quantidade de colunas é o tamanho do meu segmento, no caso é 180. Né? Já a quantidade de linhas vai variar de um sinal para outro. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Para cada linha, né? Para cada linha da minha matriz, eu vou ler uma onda R específica, né, que eu obtive ao ler essa função aqui, ao ler as anotações do ECG. Então, é a ANN.sample, tem todas as localizações das minhas ondas R. Então, eu vou ler essas uma por uma, né, quando eu faço esse for aqui. E vou ler o tipo de anotação também, né, utilizando a ANN.symbol. Agora aqui eu faço a seguinte verificação. Se o tipo de anotação lida não está nos rótulos excluídos, aí sim eu vou fazer essa execução. Se ela estiver nos rótulos excluídos, eu simplesmente passo para o próximo batimento. Tá? Eu não vou considerar esse tipo de rótulo. Agora aqui eu vou fazer a segmentação de fato do ciclo cardíaco. Eu vou obter o índice inicial e o índice final. Em relação ao sinal todo, né? Lembrando que ECG0 e ECG1 são sinais com 30 minutos. Eu não quero os 30 minutos, eu quero só apenas um segmento. Tá? Quero todos os segmentos, aliás. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando o índice inicial e o índice final, que são baseados na localização da onda R. Tá? Dessa onda R aqui. Ok? Então, o índice inicial vai ser onda R menos quantidade de amostras antes. O índice final vai ser a localização da onda R mais quantidade de amostras depois. Então, assim eu vou segmentar meu sinal de ECG no canal 0 e no canal 1. Agora eu tenho os dois segmentos. Antes de adicionar esses segmentos, o que eu preciso fazer? Eu tenho que verificar se o tamanho do segmento ele é igual ao tamanho da janela. Por quê?
Nas bordas do sinal de ECG, tanto no início como no fim, pode ser que o segmento de ECG ele seja menor do que o tamanho da janela, porque o sinal ele tem que ser truncado em algum momento. Então, os primeiros e os últimos segmentos podem ser que eles não tenham o tamanho da janela. Então, nesse caso, eu vou desconsiderar eles. Tá? Caso eles tenham, eu vou inserir eles aqui, ó, nos vetores que eu criei anteriormente. Aqui eu faço a seguinte verificação. Se o tipo de anotação ele não está em normal, então eu mudo o rótulo daquela linha relativo àquela linha, né, para 1. Lembrando aqui ó, que eu criei um vetor de dados onde todos os rótulos são 0. Como 0 representa um batimento normal, então o que eu faço quando ele não é normal é apenas mudar para 1. Aqui eu vou retornar todos os segmentos, né, de ambos os canais e os rótulos obtidos para a função salvo atributos. Aqui eu estou chamando a função salvo atributos para indução, para validação, e estou imprimindo algumas informações. Agora vamos testar. Como estou usando o Windows aqui, né, vocês já devem ter percebido, eu vou executar o Python aqui para esse arquivo extração de atributos. Tá? Ele vai mostrar a saída aqui de um por um e também ele mostra as informações. Aí a questão de utilizar algum outro ambiente de programação, isso não interfere no resultado final, tá? Você usa o que você quiser, sistema operacional que você quiser, tanto faz, tá? Então vamos ver aqui, ó, o que ele imprimiu. Opa. Vamos ver o que ele vai mostrar aqui pra gente, então, né? Ó, então os registros para indução, está mostrando aqui registro por registro, né? Total de instâncias para indução, 52.536. Dessas 52.536, 6.229 classe positiva e 46.307 classe negativa. É bastante desbalanceada essa base de dados, o que é normal, né? Mas pode prejudicar determinados algoritmos, né, que você implementar. Esses são os registros para validação, e que a gente tem 51.188 instâncias, né? Então a gente tem mais ou menos a mesma quantidade, tanto para indução quanto para validação. Tá? Então a gente poderia pensar aí numa base de dados, então você teria o que? 50% para cada um, aproximadamente. Né? Agora o segundo arquivo é o de indução. Aqui entra o aprendizado de máquina. Né? Então primeiro vamos importar a função do PCA, análise de componentes principais. Ela vai ser utilizada para redução de dimensionalidade. Depois a gente vai importar aqui, né, o classificador KNN. Por que o KNN? Bom, eu escolhi não por questão de facilidade de implementação, mas em relação à performance. Né? O KNN sempre tem uma boa performance na maioria dos dados. Né? O problema dele é que, como ele é baseado em instâncias, então ele pode ocupar muito espaço na memória. Mas como a gente tem poucos vetores, né, nós não temos 51.000, né, então eu não vou ter problemas quanto a isso. Agora, se você quiser escolher outro, fique à vontade, tá? Não interfere em nada, praticamente, no resultado. É claro que a performance vai mudar, né, mas você pode ajustar esse é o classificador para que ele tenha uma performance pior ou melhor. Né? Vamos carregar também aqui algumas medidas, né, de performance, incluindo a matriz de confusão, acurácia, recobrimento e precisão. Né? Carregar também a biblioteca JobLib para a gente poder salvar os modelos induzidos. Agora aqui, ó, a primeira etapa é ler os atributos que foram armazenados na etapa anterior e os rótulos, tá? Então fazemos a leitura dos atributos e dos rótulos. Agora aqui a gente vai treinar, né, ou induzir
duas máquinas para redução da dimensionalidade. Duas máquinas, né, para redução da dimensionalidade. Uma para o canal 0 e outra para o canal 1. Então, tudo que a gente for fazer aqui em relação ao treinamento de máquinas vai ser para os dois canais individualmente. Então, aqui a quantidade de atributos que foi definida lá no arquivo config, né? A gente faz o ajuste, depois faz a transformação, tá? E obtemos atributos reduzidos do canal 0. Mesma coisa para o canal 1, né? Depois eu pego e deleto os atributos 0 e 1, os atributos originais. Por quê? Só vou empregar os atributos reduzidos agora, tá? Os atributos originais, a partir desse momento, não me importam mais. Agora eu vou implementar as máquinas KNN aqui. Eu estou utilizando 20 vizinhos mais próximos, mas eu fiz alguns testes antes. Você consegue performance semelhantes utilizando 10 ou 7, né? Não varia tanto assim. Então, eu aconselho você, depois que implementar o projeto, fazer as variações, ou vir aqui, né? Se quiser pregar outro modelo, como você está usando o Scikit, é bem fácil, né? É só importar ele lá e trocar essa primeira parte aqui, né? O resto vai ficar tudinho igual, ok? Então, o que eu faço é o ajuste e já faço a predição sobre o conjunto de treinamento, tá? Porque vai ficar mais claro logo em seguida porque que eu estou utilizando essa predição aqui. Eu vou falar agora já. Na verdade, tem dois motivos, né? O primeiro é que a gente vai utilizar essa predição para definir pesos para os nossos classificadores. Note que temos dois classificadores, né? CLF0 e CLF1. Duas máquinas para reconhecer padrões. Então, a gente vai precisar atribuir pesos a elas, porque conforme vocês vão ver nos resultados, elas erram de forma diferente, né? Então, para atribuir esses pesos, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar a função da matriz de confusão, tá? Que emprega os rótulos e as predições. E vou calcular os falsos positivos e falsos negativos. Por quê? Como a gente está trabalhando num projeto de área médica, os falsos positivos e falsos negativos são extremamente importantes. Por quê? O falso positivo, ele pode fazer com que o seu médico dê uma droga, o seu médico não, o médico, né, que esteja utilizando esse sistema para diagnóstico, pode fazer com que ele dê uma droga para uma pessoa que não precisa. E o falso negativo pode fazer com que ele deixe de dar uma droga para uma pessoa que precisa, certo? Então, para ponderar isso, né, o que a gente vai fazer? Vamos obter pesos para as nossas máquinas, tá? Então, o que acontece? Se a minha máquina tiver muito falso positivo e falso negativo, eu vou dar um peso menor para ela. Se ela tiver menos, eu vou dar um peso maior, tá? Então, aqui eu imprimo a quantidade de falsos positivos e falsos negativos, para propósitos didáticos, para a gente fazer uma comparação, em que eu estou calculando os pesos propriamente. Então, como que é feito? Muito simples, ó. Eu vou somar os falsos positivos e falsos negativos do canal 0 e do canal 1, e o total, né, desses falsos positivos e falsos negativos dos dois canais. Então, o peso da máquina que foi induzida sobre o canal 0, né, peso da classificador 0, vai ser 1 menos o total de falsas detecções do canal 0 dividido pelo total geral. E 1 menos o total do canal 1 dividido pelo total geral. Eu coloco esse 1 menos aqui, por quê? Porque eu quero o inverso, não é? Então, quanto mais falsos alarmes, né, eu quero que o meu classificador tenha um peso menor, né? Então, o que eu faço é subtrair de 1 essa proporção, ok? Agora eu vou imprimir também o peso das máquinas. Logo em seguida, eu vou fazer o seguinte, eu salvo o peso dessas máquinas num array, né, num vetor aqui, para mim ler posteriormente quando eu for fazer a validação dos resultados, tá? Agora que eu vou imprimir os resultados de performance para o canal 0 e para o canal 1. E por fim, eu vou salvar os meus modelos.
Eu tenho dois modelos de redução de dimensionalidade e dois modelos para fazer as predições, ok? Então vamos rodar agora esse script de indução. Vamos ver o resultado aqui. Ele não demora muito, tá? O KNN é um algoritmo até rápido. Apesar de que a gente também está implementando o PCA aqui, né? E eu digitei alguma coisa que não devia. Deixa eu ver o que aconteceu. Eu acho que eu pressionei alguma tecla ali sem querer. Vou tentar de novo aqui. Vamos ver, acho que agora deve estar rodando. Não demora muito, tá? Mas tem que fazer a redução da dimensionalidade, depois fazer o treinamento. Tá aí o resultado. Então vamos lá. Os falsos positivos para o canal 0. Então eu tive falsos positivos e negativos, né? Então eu tive 77 falsos positivos e 879 falsos negativos. É esperado mais falsos negativos porque eu tenho muito mais exemplos da classe negativa, né? Agora para o canal 1 eu tive um número bem maior, né? Quase o dobro aqui, né? Eu estou um pouquinho longe, mas deu bastante maior aqui no caso de falsos negativos, quase 1000 a mais, né? E aqui também, quase o dobro, né? Então, os pesos, utilizando aquele cálculo que eu atribuí às máquinas 0 e 1, as máquinas induzidas sobre o canal 0 e o canal 1, foi 0,66 para canal 0 e para o canal 1, 0,33. E aqui eu estou medindo a acurácia para o canal 0, né? Então, eu tenho 0,98 de acurácia, 0,98 de precisão, recobrimento 0,85, resultado bom, né? Só que como eu estou treinando e testando sobre o mesmo conjunto, então é esperado isso. E aqui sobre o canal 1, ó, dá para notar que o canal 1 ele tem informações mais pobres, né, para a minha classificação, que eu tenho um resultado aqui quase 2% menor em relação à acurácia, né? Em relação ao recobrimento é bem maior, né, quase 15%. Agora vamos para a etapa de validação. A etapa de validação é mais simples, né? Porque basicamente eu vou carregar tudo que eu já treinei anteriormente, né? E aplicar, fazer a validação aqui. Lembra que eu vou implementar um comitê, né? Que eu tenho duas máquinas. A única coisa que vai mudar. Então aqui eu estou lendo meus atributos, tá? Os meus rótulos. Aqui eu vou fazer a leitura dos pesos que eu obtive na etapa anterior. Vou carregar as minhas máquinas, tanto as de redução de dimensionalidade como aquelas para predição. Agora eu vou aplicar a redução de atributos. Eu vou pegar os atributos que eu li, né? Vou aplicar o PCA no canal 0 e o PCA no canal 1. Tá? E vou fazer a redução dos atributos. Estou apagando os atributos antigos, porque eu não vou utilizar mesmo, né? Agora eu faço as predições de duas formas. Eu vou fazer a predição utilizando só essa função predict, a predict proba, ela dá as probabilidades da predição, tá? Vai ficar claro porque que eu estou utilizando as duas, ó. Então, a soma das probabilidades da classe negativa. O que essa variável tem? Então, vou pegar o peso que eu obtive do classificador induzido sobre o canal 0, né? Vezes as predições do canal 0, a probabilidade das predições, mais o peso do canal 1 vezes a probabilidade das predições do canal 1, tá? Ok? Como está zero aqui, ó, então em relação à classe negativa, né?
porque essa função predict_proba, ela vai retornar, como eu tenho duas classes, então vai retornar um vetor com uma matriz ali com duas colunas, né? Onde a primeira coluna é em relação à classe negativa, a segunda coluna em relação à classe positiva, né? Estou fazendo aqui, a classe negativa, estou considerando a primeira coluna. Aqui, classe positiva, então considero a primeira coluna. Essa soma ponderada aqui foi aquela equação que a gente viu lá quando falou sobre comitê, né? Então, obtive a soma ponderada. Eu poderia dividir ela pela soma dos pesos, mas não é necessário, por quê? Porque os meus pesos eles variam entre 0 e 1, então a soma deles vai dar 1. Então, não é necessário, tá? Fazer essa divisão. Eu vou criar um vetor para armazenar todas as minhas predições, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu estou implementando meu comitê, ó. Duas linhas apenas eu implemento o comitê. Então vou iterar por todos, né? Por todas as probabilidades retornadas, né? Vou fazer o seguinte, ó. Se a probabilidade da classe negativa for menor que a probabilidade da classe positiva, então vou falar que a predição é 1. Do contrário, a predição vai ser 0. Então aqui eu estou calculando as somas, né? Para cada uma das instâncias, tá? Por isso que eu estou indexando por i aqui, ó, para cada instância. Então, quando a probabilidade for menor para a classe negativa do que para a classe positiva, em relação à classe positiva, né? Então, eu digo que a predição é 1. Do contrário, a predição vai ser 0. Então, não altera porque eu já criei um vetor só com zeros aqui, né? Agora, eu vou simplesmente imprimir os resultados, ó. Vou imprimir para o canal 0, né? Lembra que eu calculei as predições individuais aqui. Canal 0, canal 1, e essas predições aqui é para o comitê, tá? Ou seja, para a combinação das duas máquinas. Se eu poderia fazer o seguinte também, eu poderia, por exemplo, calcular o voto majoritário aqui, ó, utilizando esses resultados de predições. Só como eu calculei o peso, então é mais interessante eu utilizar essa soma ponderada, tá? Então, simplesmente imprimo agora canal 0, canal 1 e a performance do comitê. Então, vamos lá, testar, validação. Vamos ver o quanto o comitê consegue melhorar em relação aos canais individuais, né? Ou se é que consegue melhorar, né? Talvez pode ser que ele seja até pior. Não há garantias, né? De que implementar um comitê você de fato melhore a performance, né? Geralmente você tem uma performance melhor, mas dependendo das circunstâncias, pode ser que a sua performance seja igual à que você obteve anteriormente, ou em relação a alguma medida, pode ser que a sua performance ela seja inferior. Em relação a outra, pode ser superior, né? Vamos ver se, nesse caso aqui, eu tenho uma melhora de performance em relação a todas as medidas ou só em relação a algumas medidas. Bom, então saiu o seu resultado aqui, vamos ver. Então, para o canal 0, eu tive uma acurácia de 0,91, precisão de 0,73, um recobrimento de 0,57. Para o canal 1, uma performance bem pior, né? Isso a gente já tinha observado lá no conjunto de treinamento, e que se manteve. Só que aqui, ó, o recobrimento ele foi melhor no canal 1 do que no canal 0. Olha aí, nesses casos é bastante interessante a utilização de comitê de máquinas. Por quê? Olha, essa máquina dá uma melhor acurácia, melhor precisão, né? Só que essa máquina dá um recobrimento melhor, apesar de que esse melhor não é tão melhor assim, né? Mas ainda é. Então, quando eu combino, o que eu tenho? Uma acurácia que é superior a ambos os canais. Esse é o resultado do comitê, né? A acurácia é superior a ambos os resultados dos canais individuais. A precisão, ela também foi melhor do que nos dois casos.
Só que o recobrimento ele ficou praticamente igual ao do canal 0. Né? Como a performance aqui é bem inferior, ó, então o que eu posso fazer então assim, não tem tanto problema em relação a isso, mas eu consegui uma melhora de performance, em torno de 1% na acurácia. Né? Pode ser pouco, mas se você tem muitos dados, isso pode ser bastante significante. Né? 1% de acerto é insignificante, principalmente na área médica. Outra forma que você poderia fazer, que a gente pode abordar em outro projeto, seria você analisar os pesos da máquina baseado em cada uma dessas medidas, né? Não apenas nos falsos positivos e falsos negativos. Agora, por último, é o nosso sistema de teste, né? Que ele tem mais código que os outros, mas na verdade é porque tem que gerar os HTML, algumas coisas aqui. Então, antes a gente vai criar um template em HTML, certo? Um templatezinho aqui. Eu não vou falar sobre isso, mas porque não tem muito a ver com o resultado do projeto, né? Isso aqui é mais para exibição. Mas tem um templatezinho aqui. E esse arquivo teste ele vai carregar esse template, tá? E vai substituir os valores. Então, aqui eu vou criar uma string com todos os registros disponíveis na base que está informado lá no arquivo config, né? Vou disponibilizar eles. Vou ter um input de dados aqui, onde a pessoa vai ter que escolher um desses registros, tá? Aqui, ó, é um pouco diferente do restante, que eu vou estar lendo esse registro, só que aqui eu vou ler só do canal 0, tá? Eu não vou implementar o comitê nesse caso aqui. Vou ler só do canal 0. Estou lendo só o canal 0, tá? Aqui eu vou fazer a detecção dos QRS, porque nesse caso eu estou supondo que esse teste aqui eu faria em ECGs que eu não conheço, tá? Porque como eu vou ter uma amostra visual de cada ECG, o especialista poderia falar, ó, essa aqui está errada, né? Essa predição está certa, etc. Né? Então, estou fazendo a detecção dos QRS aqui, ó. Novamente, aqui eu calculo a quantidade de amostras antes e depois, né? Igual foi feito anteriormente. Agora aqui vai ser calculado o total dos QRS, né? Vou criar uns vetores ali. Esse aqui é o mesmo que eu fiz anteriormente, né? Que muda. Aqui eu estou carregando apenas minhas máquinas para o canal 0. Fiz a transformação, fiz a predição, né? Predição comum e a predição em probabilidade. E que eu vou gerar alguns códigos HTML. Criei duas listas, uma para armazenar o código HTML, outra o código JavaScript. Eu também criei uma outra lista para fazer uma indexação ali. Né? Então não vou entrar em muitos detalhes em relação a isso. Mas estou usando uma biblioteca essa biblioteca aqui, ó, Plotly, né? Que é de JavaScript para poder plotar os gráficos. Então, o que eu estou fazendo é só concatenar essas informações, né? Criando essas divs aqui para o código HTML, isso aqui para o código JavaScript. Né? Isso aqui eu crio um esquema de paginação também. Né? Agora que eu estou lendo aquele template que eu criei nesse arquivo, estou fazendo as substituições. Tá? Nos locais de paginação, onde tem código HTML, código JavaScript, os registros, etc. Aqui eu calculo uma proporção, né, da quantidade de batimentos que tem no sinal e também da quantidade de batimentos normais e arrítmicos. Isso aqui não tem nada demais, um cálculo simples. Por fim, eu imprimo, né? Eu imprimo várias páginas, por quê? Porque são muitas informações, né? Ele trava se você carregar numa página só. Então vai ficar isso aqui, ó. Depois que eu salvar, eu vou ter várias essas saídas aqui em HTML. Né? Vamos executar uma delas aqui. Deixa eu carregar aqui.
lá, tá aqui em HTML, saídas. Vou pegar essa 0 aqui. Tá carregando e demora um pouquinho. Então é isso aqui, a saída, né? Aquele esquema lá de imprimir HTML. Então isso aqui, no caso do registro 2, né? Poderia escolher qualquer outro registro, lá depois eu vou executar para vocês verem. Mas o resultado é esse, né? Então eu tenho lá um batimento cardíaco, certo? Nesse caso, ó, o meu algoritmo prediz que é uma arritmia, e ele tem 100% de certeza que essa é uma arritmia. Vamos ver aqui, ó. Uma outra arritmia, só que aqui ele só tem 90% de certeza. Uma outra arritmia, 75%. Olha, agora eu acho que ele errou aqui, ó. Aqui ele falou que é normal. E aqui ele falou que é uma arritmia, né? Só que dá para ver que essas formas de onda são bem semelhantes, né? Então provavelmente ele errou aqui. Ó, aqui também, tá vendo? Eu acho que todas são arritmias aqui, só que algumas ele está dizendo que é normal, né? Aí como que você corrige isso? Bom, você pode aumentar a quantidade de atributos lá, né? Aumentando o número de atributos lá na redução, que você aplica o PCA. Ou você pode implementar outro algoritmo, tentar incluir outro algoritmo melhor, tentar fazer um outro ajuste ali, né? Utilizar um grid search, não sei, alguma coisa assim, para tentar otimizar o seu algoritmo. Então, pessoal, esse é o nosso projeto, né? Então, implementamos aqui um sistema de reconhecimento de arritmias cardíacas. É bem simples, né? Mas eu aconselho vocês a estudarem esse projeto, estudarem os códigos-fontes que vou disponibilizar aí. Depois vocês aperfeiçoem o projeto e compartilhem com a gente, né? Ou então compartilhem as dúvidas que vocês tiverem. Até a próxima.